Olá pessoal, hoje é sexta-feira 13 de abril de 2018. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Recosta chegou, lá de São Paulo, Draco lá de Brasília, Ivana Pugliese. O pessoal está chegando, Adriana Gabriel. Benedito Matos, meu amigo lá de Fortaleza. Mônica Assis Rossi, Lucimar Luzia Nossa. Kátia Flávia Donizete, Rafaela Maia lá de Fortaleza também. Maurício Berlocher. Zeque Humber também está aí, tudo bem, Zeque? Doutora Marília Klein. Hoje ela conseguiu, você viu? Vera Mello lá do Rio Grande do Sul. Rafael Cursino também está aí. Fernando Camilo. Clécio Catarino lá do Rio Grande do Sul. Ramon Mansur. Maxibel Correia. Ricardo Luciano Figueiredo. Heraldo Agostinho. Dutra Léo, o pessoal está chegando. Mary Guerreira. Lennon Leal, lá do United States of Bahia. Joseane também está aí, lá de Caxias do Sul. Pessoal, Adriana Gabriela lá de Chapecó. Gente, pessoal, eu vou falar sobre alguns assuntos aí que eu vejo incomodando bastante as outras pessoas. Eu estava fazendo uma live sobre um assunto muito importante. Quando eu fui ver os comentários depois, o pessoal falando, que vão aprovar não sei o que, dizendo que não pode mais fazer manifestação e outras coisas assim. Professor Caio Márcio está aí também, Chad Zicron. Vanilda Lara, lá de Londres. Tudo bem, Vanilda? O pessoal, depois que eu consegui ler, né, as perguntas, eu lembro que durante a live estava todo mundo falando sobre que vão aprovar uma lei proibindo as pessoas de se manifestarem, coisa e tal. E na live anterior, quando eu fui ler depois o que as pessoas estavam colocando, estavam falando sobre SUSP, PEC 51. Gente, se eu não estou comentando, se eu não estou comentando, ou se eu não estou dando muita atenção, das duas uma, ou é fake, ou é uma notícia sem importância. Muito raramente, eu me engano, porque eu procuro sempre pesquisar primeiro e coisa e tal, mas nunca fazer sensacionalismo. Eu evito fazer sensacionalismo, porque isso estraga a credibilidade. Então as pessoas pegam qualquer coisa em qualquer lugar e começam a jogar, e que termina as pessoas desviando a atenção e coisa e tal, e termina dando em nada, né? A Dutra Léo perguntando sobre voto nulo e voto branco, tá? Eu vou tentar explicar isso aí de uma forma bem simples, tá? Esse papo aí de voto em branco, voto em nulo e tá por aí. Eu acho que no Rio de Janeiro acho que são 10 ou 12 milhões de eleitores em todo o estado, salvo engano. Tirando as pessoas que não vão votar, as pessoas que ou justificaram ou não quiseram votar, tirando o voto nulo, tirando o voto em branco, o que sobra é o que conta para eleição. Tem uns vídeos rolando, por isso eu falo, se eu não estou divulgando, ou é fake,
Ou é sensacionalismo. Aí tem uns vídeos aí circulando que me passaram agora, de novo, bicho, de novo esse mesmo vídeo. É um cara contando que se todo mundo anular o voto, anula a eleição. Não é isso que está na lei. Se todo mundo anular o voto e ficar um voto, se essa pessoa votar no meu cachorro é eleito. O que anula a eleição é o voto ser nulo perante não a pessoa anulou o voto, mas haver um problema sério que quem diz isso é o STE. O STE julga, os votos foram anulados porque houve fraude. Lógico que tem fraude, mas quem fala isso está o STE, não somos nós. Não somos nós que anulando os votos. Se nós anularmos mais de 50%, não haverá eleição. Isso é papo de louco. Esse tipo de vídeo, ele circula nas ilhas de informação de pessoas que decidem. Por exemplo, pode circular na ilha de informação dos 5%. Pode circular na ilha de informação de um candidato que é contra o governo. Vocês entenderam? Eu até mandei uma mensagem para o professor Caio Márcio. Eu disse, professor, as peças do xadrez, as pessoas não têm conhecimento das peças do xadrez. Não adianta as pessoas acharem que sabem de tudo. Deixa eu passar uma coisinha para vocês aqui. Vamos falar sobre egoísmo. Ivalmir Canabarra está aí. Neide Regler lá da Suíça. O pessoal está falando muito sobre anular as eleições do Jair Bolsonaro. Eu fui o primeiro a falar disso, acho que eu falei disso há 1 ano ou 2 anos atrás. Eu estava até com o Ivalmir, eu acho. Eu falei que isso iria acontecer e falei nas reuniões onde eu fui, isso é bem provável, que quando o Lula cair, eles, para darem um ar de justiça, vão retirar também o Jair, dizendo, nós somos justos. Caiu um e caiu o outro. E a eleição para presidente vai ser morna, mas existem surpresas aí que depois eu conto. Mas vamos falar sobre egoísmo. Eu sempre falei para vocês que existe uma tríade na educação militar: o professor, o livro e o aluno. No nosso meio militar, essa tríade é muito importante, e antes os colégios eram assim. Você precisa de um bom professor, de um bom livro para que o aluno aprenda. Vírgula. Não adianta nada o professor mostrar que sabe horrores. Não adianta nada o livro ser muito bom se o professor não consegue levar os conhecimentos do livro e os conhecimentos próprios para o aluno. Então essa arrogância, esse egoísmo termina destruindo todo um trabalho. Então não adianta vocês colocarem posts dizendo, olha só que ridículo que esse ministro falou, olha só que ridículo aquele Zé Ruela falou isso. O que importa é que vocês têm que ensinar as pessoas como que você chegou nesse raciocínio. É o que eu estou tentando levar para vocês. Existem diversas peças nesse tabuleiro que vocês não têm noção. Então, quando as pessoas pensam que as Forças Armadas deveriam tomar logo, não é assim que a banda toca. O povo tem que externar essa vontade. O povo está externando a vontade pelas eleições. Não, mas o povo, sim, mas a máquina deles é muito grande. De qualquer forma, nós vamos ganhar. O processo vai ser mais doloroso ou menos doloroso, mas nós vamos ganhar. Mas olha só, isso aqui, por exemplo, palavra cruzada. Quem gosta de palavra cruzada, isso aqui eu já mostrei já para vocês também. Olha só o que fala essa palavra cruzada.
Essa máquina de propaganda, essas ilhas, nós não entramos. Ora, uma ilha muito bem feita foi o caso da Turquia. A Turquia é um país onde diversas e diversas vezes aconteceram intervenções militares porque o povo quis. Nessa última agora, o povo estava só na internet, só no celular, no zap zap, que não sei o que, coisa e tal. Quando o exército foi para a rua, o que se derrubou não foi o exército turco, que é um exército poderosíssimo, tá? Para quem não sabe, a OTAN ela é estruturada em cima do exército turco. Para quem não sabe, é um exército poderosíssimo. Quando caiu, que o pessoal viu que tudo era uma ilusão de internet, o que se perdeu do exército não foram as armas, foram as cabeças, o comando dos militares. Foi isso que se perdeu. Tá? Foi isso que se perdeu. E isso é o fator que agrega toda uma estrutura militar. Nós somos bichinhos diferentes. Eu habito dos dois lados, tanto no meio civil, onde eu trabalhei em diversas empresas, fui diretor, empresário, coisa e tal, e no meio militar como oficial de carreira. Então eu tenho, no caso, experiência dos dois lados, eu fui formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, esse meio de conhecimento e de vida, ele é bem diferenciado. Nós cultuamos tradições e história e nós cultuamos os mais velhos, os mais experientes, aqueles que em situação extrema têm liderança. Então nós temos ainda e temos que preservar generais como General Heleno, General Mourão, os generais Casales, os generais Teófilos, o general Torres de Melo, o general Vilas Boas. Então, esses que fazem a união da força em prol do povo, eles possuem experiências, informações que nós não temos. Então, a gente sempre trata tudo com muito cuidado. Então, por enquanto, eu estou falando para uma ilha de informação que tem que acabar com esse egoísmo e levar a informação para outros locais e por aí. E cooperar de diversas formas possíveis. Mas, por enquanto, a maioria do brasileiro, por causa de outras ilhas, vocês estão convencidos disso. Mas as outras ilhas têm acesso a esse tipo de coisa aqui, têm acesso a novela, a jogo de futebol que vive cheio. É isso que eles têm acesso. Então vamos deixar de ser egoístas, extremistas, e nervosos e vamos pensar, nós temos que vencer de qualquer forma. Nós não podemos perder a cabeça e nem os cabeças, né? Então é muito importante que vocês tenham noção disso. A doutora Marília Klein falando que leu o texto da PL que cria a SUSP para entender o objetivo. Por enquanto parece que é mais integração de informação dos órgãos responsáveis pela segurança pública já contidos no artigo 144 da Constituição. O que eu acho, como operador da área de segurança, ex-operador da área de segurança, a única coisa que eu achei do pouco que eu li, que eu achei extremamente perigoso, é a falta de hierarquia nas informações. A falta de hierarquia. Ou seja, deveria ser alguém tem que mandar, né? Nada funciona se não tiver hierarquia. Então, não está nesse texto as Forças Armadas. Então, o CIEX, no caso, ele está de fora. Então, quem está dentro é a Polícia Federal e outras polícias ali. Então, para ser seguro, tem que haver uma hierarquia das informações. Então, se a informação da Polícia Federal tem que ser compartilhada, isso é perigoso.
Porque nas outras polícias pode ser que tenha alguém corrompido e seja mais perigoso. Só isso. O Draco está falando no caso, queimar os extremos. Isso aí eu falei uns 2 anos atrás. Eu falei, já visei tudo que eu estou avisando, normalmente está acontecendo. Isso não é, isso assim não é bolinha a bolinha de cristal, isso é técnica. Então, quando você quer ganhar, tá, de qualquer forma, são todos eles iguais. O que é um outsider, né, aquele que está de fora, é o Jair Bolsonaro, que está com o apoio do general Heleno, do general Mourão e do comando, tá, do Exército, dos generais da reserva que fizeram parte, né, do comando, tá, do Exército. Então, resolvemos apoiar. Então eu falei que isso iria acontecer antes desse apoio explícito, né? Eu falei, eles vão cortar os extremos, que seria o Lula, mas o Lula eu achei que ele seria cortado de uma outra forma. E vão cortar o Jair para dizer, ó, existe justiça no Brasil. E a eleição será muito morna, composta por Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, todo mundo acha ele extremamente honesto, né? Não, Joaquim Barbosa é extremamente honesto, extremamente não sei o quê. Ele foi presidente do STF. Se tivesse alguém honesto, o que é isso que está chegando aqui? Tá. Se tivesse alguém honesto no STF, o presidente do STF poderia decretar o artigo 142 da Constituição. Ou seja, porque você precisa que pelo menos um dos 3 poderes seja honesto para você decretar o artigo 142. Ele xingou todo mundo, os amigos, os companheiros, não sei o que, coisa e tal, e não decretou o artigo 142. Ele disse, tem algo estranho nessa parada. Ele parecia um leão, né, brigando com todo mundo, mas não decretou. E ele viria com a Marina, não sei se ele está vindo com a Marina ou não, aí depois ele mudou de novo, ele vai concorrer. Ou seja, no fundo o que está acontecendo é nada. Henrique Meirelles, todos vocês sabem, por exemplo, Bank of Boston participou de diversas formas do diálogo interamericano e do Foro de São Paulo e do Pacto de Princeton. Aí vem também o Luciano Huck, cujo padrasto dele foi presidente do BNDES e do Banco do Brasil e participou daquela federalização do Banespa e diversas outras coisas. Gente, é muita coisa, mas todos estão envolvidos. O único outsider, ao que tudo indica, gostando ou não, com qualidades e defeitos, é o Jair Bolsonaro. Por isso teve esse apoio das Forças Armadas, tá? O Zé Kiumber dizendo que Raquel Dodge vai representar contra o Jair. É como eu já tinha avisado, né? Estou recebendo os avisos aqui. Everson Navarro está aí também. Cadê o Everson? Everson e Valmir, vocês não querem dar um oi aí, não?
Tá. Então, então, pessoal, é mais importante, tá, que vocês. É o professor Chedes aqui falando. Aprendi que Forças Armadas é hierarquia. Força de armas não funciona democraticamente. Sim, não funciona mesmo. Mas tem que ter um estopim e tem que ter uma segurança dessa ação. Assim como eu expliquei, tá, assim, o exército turco, as Forças Armadas da Turquia tem um histórico muito grande do povo acionar as Forças Armadas para derrubar governos. E dessa última vez o golpe dado por Erdogan, que utilizou todas as ferramentas de mídia, ele causou uma confusão muito grande, e é o que nós vivemos hoje, uma confusão no país muito, muito, muito grande, que ela tem que ser medida primeiro para se tomar qualquer atitude. Por enquanto, a atitude mais segura, tanto para as Forças Armadas como para o povo, continua sendo as eleições. Por mais que eu não concorde, que você também não concorde, que ninguém queira, mas é assim que funciona por enquanto. Cátia Flávia Donizete dizendo: há um vídeo rolando que parece ser do João Guerreiro dizendo que o Congresso será fechado. Gente, quem assiste João Guerreiro e todos que ele apoia e os que apoiam ele, eu acho que vocês estão perdendo o tempo de vocês, salvo o melhor juízo. A Sandra Baggio falando: está difícil sobreviver vendo tanta barbárie acontecendo ao nosso redor, Capitão. Por isso temos tanta pressa. A opressão está nos matando aos poucos. Sim, mas o uso das ferramentas, como falei para vocês, é extremamente perigoso. Então, por enquanto, o que está dando mais certo, por enquanto, continua sendo as eleições. Não é o que eu quero, né? Enfim, eu percebi tudo isso há 20 anos atrás. Eu percebi o que eu estou falando para vocês há 20 anos atrás. Eu fiz vídeos e vocês podem conferir de tudo que eu estou falando para vocês. Eu avisei para vocês pelo menos há 2 anos antes. E está acontecendo. E como eu falei, não é bolinha de cristal, é técnica. Técnica, geopolítica, vocês aprendam o mínimo possível, tá? De teorias geopolíticas, lá no Instituto Heracles, tem lá teoria geopolítica, para vocês verem como é bonito a arte, né? Aí você vê que tudo tem ligação. E nós estamos vivendo um ataque internacional poderosíssimo com grandes possibilidades de embates mundiais de grandes potências. O bicho está pegando. Então pode ser que aconteça entreveros entre forças, entre grandes potências, e isso é o início de um cisne negro, mas depois eu falo sobre isso. Edgar Bueno falando sobre guerra assimétrica. Sim, é um tipo de guerra assimétrica. Edgar, você está com seu vídeo aberto aí, Edgar? Edgar? Edgar Bueno. Edgar Bueno, manda para mim um convite aí.
O professor Chat está sem vídeo, se ele tivesse seria uma boa. Isso, mas eu estou no celular também. Não quer tentar aí não? Ah, tá. Ah, tá ok. Doutora Marília. A Vanilda Lara está falando. Parece que a imigração da Venezuela está cada vez colocando perigo para nós brasileiros. Sim, com, com toda certeza absoluta. E tem providências sendo tomadas. Se não forem divulgadas, eu não vou comentar aqui. Mas já tem providências sendo tomadas já há um bom tempo. Tá? Tá, então, gente, só para não prolongar mais. é, Ah, tá, beleza. Doutora Marília também pode participar. Apenas assim, para não prolongar mais, eu quero que vocês entendam que as notícias que chegam até vocês, ou é porque vocês procuraram, ou é porque, através de medidores sociais, eles jogam isso para todos vocês. Então, não fiquem compartilhando informações, desinformações que termina atrasando a vida de vocês mesmos, tá? Infelizmente, é assim que funciona. As informações não são livres no Brasil. Tá? As informações não são livres de forma alguma aqui no Brasil. Então, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás. E, infelizmente, é assim que funciona. E eu dou graças a Deus que vocês já possuem essa luz, essa atividade, tá? De lutar, de correr atrás. E isso é muito importante. Eu não consigo ver mensagem tá, de todo mundo que eu estou no celular, vocês perceberam, mas Mônica de Assis Rossi, Capitão Durval, é verdade que querem transferir Lula para um presídio militar? Não é para um presídio militar, querem transferir ele para um quartel. Eu já comentei sobre isso, quem me acompanha, foi uma das primeiras coisas que eu falei antes do Lula ser preso. Eu disse que possivelmente ele seja levado para um quartel. E isso foi muito bom porque associações da Polícia Federal tinham uma associação dizendo não, nós policiais federais nós não queremos coisa e tal, e teve outra associação da Polícia Federal dizendo não, isso é um papo furado, ninguém está pedindo para colocar o Lula no quartel, não. Então isso mostra o poder da desinformação, né? Mas eu falei que isso seria uma grande possibilidade, uma para desmoralizar as Forças Armadas, outra para desviar funções das Forças Armadas, porque a prisão de um ex-presidente gera colocar de serviço um oficial general de serviço e mais um oficial superior de serviço todas as noites. Então, um oficial general pode ser das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e mais um oficial superior de dia, um major, um tenente-coronel ou um coronel para fazer acompanhamento também, além de trazer a desordem e os distúrbios para os muros dos quartéis, o que vai gerar uma propaganda negativa contra as Forças Armadas. Isso eu falei bem antes, tá, dele ser preso. E isso eu comentei, expliquei como isso funciona para fazer uma propaganda negativa contra as Forças Armadas. Manda para um presídio qualquer, porque o presídio é para isso. O presídio é para isso, gente. Tá?
Rafael Maia fazendo uma pergunta interessante. Rafael Maia fazendo uma pergunta interessante. É possível que a guerra econômica entre Estados Unidos e China beneficie de alguma forma econômica o Brasil? Sim, desses três países, o mais rico tá, é o Brasil, só que o Brasil não sabe, né? Nós podemos sim suprir tanto o mercado chinês como o mercado americano de tudo que eles precisam. E tem outras coisas também. Tem muitas coisas que tem nesses países que eles usam e que não é uma commodity daquela terra, então são desviadas aqui do Brasil. O problema maior, Rafael, eu creio que não seja nenhuma guerra comercial, mas sim o governo. Nós temos um governo extremamente corrupto que não, e por causa disso, e como consequência, não aproveita as nossas riquezas. Né? Eu contei para vocês na live anterior sobre a questão de Singapura. Singapura não tem um pé de galinha, não tem um pé de frango, né? E é um dos maiores exportadores do mundo de frango. Eles processam a carne do frango e exportam nuggets, né? De uma forma deliciosa que ele sabe fazer utilizando ciência e tecnologia. O Rafael Maia é ligado a essa área de ciência e tecnologia. E a Alemanha também, que não tem um pé de café, é um dos maiores exportadores de café do mundo. Ou seja, eles pegam 1 grama de café, processam o café com muita ciência e tecnologia, e são eles os exportadores daqueles copinhos de café que vocês usam nas máquinas em suas casas, para ter aquele café gostoso de diversos sabores e tudo mais. A Alemanha não tem um pé de café na terra deles. Eles importam o café, processam com muita tecnologia, aquele copinho, salvo engano, tem 2 gramas de café ou 3 gramas de café. É muito pouco. Não custa 1 centavo de dólar aquela quantidade de café. Para processar com muita tecnologia, que já é algo do país deles, eles gastam quase 1 centavo de dólar. E se vender aquilo por 50 centavos, eles estão tendo um lucro exorbitante. Um lucro exorbitante. Porque você vende escala, e é o que eles fizeram, eles vendem escala. Eles popularizaram essas máquinas e ganham muito dinheiro com isso. É assim que se ganha dinheiro. Tá? Professora Rival Ferreira, lá do Rio Grande do Norte, tem gente também fazendo vídeos dizendo constantemente que as Forças Armadas estão prestes. Isso é desinformante. São desinformantes que falam isso. Gente, são pessoas que nunca vestiram a farda, mas andam fardados o tempo todo, tentam parecer que são mais militares do que eu, tentam ser mais cristão do que o mais cristão, tentam parecer mais honesto do que o ser humano mais honesto. Eles tentam fazer de tudo. Falam de Deus, falam de militares, de generais, mas são todos mentirosos. Vocês perdem o tempo com isso, ouvindo esses vídeos, vendo. Pô, vocês têm que olhar, identificar e pronto. Tá? Mas o mais importante é a gente compartilhar informação, conhecimento, saber da riqueza do nosso país, saber das possibilidades que o país tem. Nós somos o país mais rico do mundo, é isso que nós temos que pensar. Nós somos, sim, o país do futuro, não o país do futuro que os políticos falam, mas nós somos o futuro desse país. As crianças que estão nesse país, elas são o futuro, tá, do país. Então nós temos que preservar e pensar nelas. Vai ser difícil, vai ter luta, nós temos que lutar, pô. Senão a vida passa em vão. Então é muito importante que vocês aprendam, que vocês entendam que nós somos o país mais rico do mundo. Se Singapura tem um quinto maior IDH do mundo e a terceira renda per capita do mundo e não tem nada, nenhuma riqueza. Nossa, o que que nós aqui do Brasil e brasileiros podemos ser? É nisso que nós temos que pensar e focar.
ciência e tecnologia, informação, educação e todas as riquezas do mundo estão aqui. Para você comprar um microprocessador mais caro que tem no mundo, você utiliza terras raras, e terras raras só tem no Brasil e na China. Então, tudo está no nosso país. Nós somos o país mais rico do mundo, mas somos os mais roubados do mundo, e por isso nós somos os mais pobres do mundo. Mas vocês têm que entender também que as ilhas de informação são extremamente importantes. Nós estamos falando em ilhas, tá? Porque eles não deixam. Agora, os desinformantes, se vocês olharem, tem vídeos com 200, 300, 500 mil visualizações, porque para eles a desinformação é aberta, tá? Então, gostaria de chegar a agradecer a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos. Lembre-se sempre de participar de tudo, de cooperar aqueles que podem cooperar e de oração, muita oração, porque, como disse uma amiga minha, tudo que está acontecendo hoje são coisas que estão na Bíblia. Por isso, Donald Trump está fazendo até estudos da Bíblia, grupo de estudos da Bíblia, para entender o que está acontecendo e o futuro do planeta. Como ela mesmo disse, né, os fariseus, eles utilizavam a parábola. Você engole o elefante, mas se engasga com a muriçoca, com o mosquitozinho. Né? Então é muito disso. Eles mentem, 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 e o povo termina aceitando aquela mentira, mas se engasgam com mosquitos. Engole o elefante, mas se engasgam mosquito. Então, é muito importante tudo isso, que vocês tenham atenção, essa compreensão para entender tudo que está passando. Muito obrigado a todos. Calma que vai dar certo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.